Olá! Veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Durante a audiência da Lei Orçamentária Anual da Proguaru, o diretor-presidente José Luiz Ferreira Guimarães apresentou o orçamento de 119 milhões para 2016. Ele explicou que no próximo ano a área de manutenção de ruas receberá mais investimentos. Varrição e limpeza urbana na ordem de 77.477.000. Na área de manutenção do sistema viário, que inclui aí, inclusive, o tapa-buraco, 29.433.000. Aqui houve um aumento nos valores para o tapa-buraco, saindo de 4 milhões anuais para 8 milhões para o ano de 2016. Manutenção do sistema de drenagem urbana, 5.492.000. Ampliação e modernização do sistema viário urbano, 3.654.000. Ampliação e modernização do sistema de drenagem, estamos com 2.297.000 e manutenção e conservação de unidades municipais com 647.000. E para o PCM, para 2016, o governo está provisionando 1 milhão para novos PCMs. O gestor também comentou as obras previstas para o próximo ano. Aqui a gente fez uma rápida lista aqui das obras que nós temos lá no escopo de ação da Proguaru, que deverão continuar dentro da projeção de continuação dos contratos com as secretarias pertinentes, no caso educação, saúde e algumas outras, como a meio ambiente também. Então nós temos o Céu São Domingos, a manutenção da construção do Céu São Domingos, a manutenção da construção da creche Jardim Maria Dirce, as UBSs Parque Primavera, que está já em obras, Jardim Lenise, Jardim América e Presidente Dutra em fase de licitação, UPA Pimentas também em fase de licitação, construção da ATT Sadoquim, que é uma obra da Secretaria de Serviço Público em parceria com a Proguaru, também está em andamento. Construção do PEV Ponte Alto, também uma obra da Secretaria de Serviço Público. Construção do vestiário do Campo Rafael Tomeu, obra em parceria com a Secretaria do Esportes. E a continuidade da finalização da obra do conjunto habitacional Bela Vista, aqui no Bela Vista. O diretor-presidente da Proguaru especificou os locais onde estão previstas obras de pavimentação. A continuidade de obras que está lá na Proguaru, no PCM, que é a Cidade Soberana, várias ruas da Cidade Soberana, o Jardim Dona Luísa, Jardim Nova Ponte Alta, são obras que continuam, algumas sofreram um processo de paralisação, mas elas ainda continuam no escopo de ação para 2016 a serem entregues pela Proguaru. Na Ponte Alta, Bom Sucesso, um conjunto grande de ruas ali. Vila Nova Bom Sucesso também tem um conjunto grande de ruas, algumas já estão feitas, outras ainda estão em andamento. A Vila Fátima também. No Pimentas, são ruas que ainda vão ser projetadas para PCM. Estamos aguardando a direção da Secretaria do Governo para a gente dar início à contratação dos munícipes. O principal questionamento dos vereadores ao gestor foi a grande quantidade de buracos na cidade. Agora eu queria falar uma questão aqui que tem tomado um pouco a pauta da nossa casa aqui, da Câmara, que são os buracos. É uma infinidade de buracos que a gente vê, que a gente percebe na cidade, e não só nós vereadores, mas como qualquer morador, ou até mesmo quem está de passagem pela cidade, percebe o nível enfadonho de buracos que tem na nossa cidade, sendo matéria até de Record, de Globo. E dentro disso, eu pergunto, por que a Proguaru não está conseguindo tapar esses buracos? Qual que é o problema? E para o ano que vem,
teremos esse mesmo problema ou a questão é orçamentária mesmo e não está previsto nesse orçamento a gente tapar os buracos, nem desse ano, nem do ano que vem? Nós, ali no Presidente Dutra especificamente, a cidade toda tem os seus problemas com os buracos devido a, desde fevereiro que a gente vem pedindo, de acordo com os ofícios e os requerimentos com a resposta. Nós tivemos uma resposta, tem comigo aqui, da Proguaru, assinado por Penido, pelo Zé Luiz também. A gente agradece também, que antes fazia o pedido, às vezes por telefone, e estava numa resposta, nós conseguíamos ter esse tapa-valas rapidamente. Agora, desse ano, de fevereiro, março para cá, a gente está tendo dificuldades, e a gente vem sofrendo lá. A cobrança do munícipe, que de fato se faz necessária, só que o vereador pede e o executivo, no caso a Proguaru, deveria estar fazendo. E a resposta que eu tive de um dos requerimentos, que a partir de setembro estaria sendo feito. E aí passou setembro, eu fiz um novo requerimento a respeito daquele anterior, e agora me colocou para a primeira quinzena de dezembro. Eu preciso, uma resposta do senhor, se a gente tem esse compromisso da Proguaru, se a primeira quinzena de dezembro, nós teremos realmente esse compromisso de tapar os buracos do loteamento residencial Inocop, Jardim Maria Dirce, Presidente Dutra, Vila Aeroporto, Bairro Bom Sucesso, Presidente Dutra e Cumbica. Se a gente de fato nós teremos esse tapa-valas aí para melhorar a condição. Hoje, com 2 equipes na operação Tapa Buracos, José Luiz apontou que pretende aumentar esse número para 12. E com relação ao tapa-buraco, nós tínhamos, o ideal é o número que nós tínhamos. Então, nós tínhamos 12 equipes, no mínimo 12 equipes. Então, nós estamos com 2. Então, a gente precisa voltar ao número que nós tínhamos, né? E é isso que a gente pretende fazer. Nós essa semana já tem mais 3 equipes assumindo. A gente espera que semana que vem consiga ampliar novamente. E até início de janeiro está com todas as equipes na rua. Eu volto a dizer, eu acho que a gente trabalhando com o número que nós tínhamos, eu acredito que até o final de janeiro a gente consegue 90% porque o pessoal nosso, esse pessoal não foi demitido, eles estão reestruturados em outras áreas que sofreram cortes. Então, tem gente lá que está varrendo rua, cortando mato, está realocado em outras áreas. Então, eu tenho como reestruturar e retornar esse pessoal para essa ação, para essa operação, para esse trabalho. Ainda sobre o assunto, o presidente da comissão que analisa o orçamento, Dr. Laércio Santos, do PMN, perguntou ao gestor sobre a responsabilidade de tampar os buracos da cidade. Com relação a tapa-buraco ou tapa-vala, todos esses acertos na pavimentação asfáltica é de atribuição da Proguaru? Existe uma situação que provém a abertura do buraco. Uma são os buracos provenientes, provocados, não, vamos dizer, pela ação do tempo, natural, pelo esforço do atrito dos carros, dos pneus, pela questão de vazamento de água, de chuva, que é aquele buraco que abre de uma forma natural. E o outro é o provocado, então, ou pelo SAI, ou pela Congás, ou pelas redes de distribuição. Os buracos feitos pelo SAI, ou pela própria Proguaru, por uma obra que a Proguaru, porventura, faça, os buracos do SAI, é obrigação do SAI fazer. Então, para isso, o SAI tem contrato com empresas prestadoras de serviço de pavimentação. Nós tínhamos um contrato, a cidade é dividida em 3 áreas, 3 regiões. A região central, a gente também tampava os buracos que o SAI abria, mas as regiões outras, como Pimentas, Cumbica, São João, Bom Sucesso, eram 2 empreiteiras que faziam. Hoje, nós não fazemos mais nenhum buraco que não seja o aberto involuntariamente, pela ação do tempo. Então, qualquer outro buraco provocado pelo SAI, as empreiteiras do SAI que tem que fazer. O vereador tucano Romildo Santos questionou o diretor-presidente da Proguaru sobre o fato de a empresa assumir obras inacabadas. Empresa de praças, construção de PEV, né? Só foi que vai a construção de um PEV. Eu acredito que esse PEV deveria ser feito pelo meio ambiente, né? O conjunto habitacional do Bela Vista,
né? A habitação teve 164 milhões em 2014, agora baixaram para 82 milhões. Por que não fez, né, esses apartamentos terminados? Passou para Proguaru. Céu do São Domingos, vereador Heleno, passou para Proguaru, que era da educação, que tinha verba, que tem dinheiro. Então, eu acho que o que está acontecendo com a Proguaru, é até bom depois a gente fazer até uma CE de estudos, para poder ajudar até a Proguaru nesse sentido, porque está tendo algum desvio de secretarias que não fazem, terminam obras e passam para vocês. Proguaru, ela sempre teve um corpo de servidores bastante eficientes, né, bastante bons, né? Então, e muitas vezes, dentro do serviço público, há realmente intercorrências que fazem com que uma empresa que ganha uma licitação e pega uma obra não termine a obra, né? Ou começa a executar a obra com problemas, né? de material, de cumprir a ordem cronológica, e aí essa empresa acaba desistindo, a obra fica lá. Então, uma empresa como a Proguaru, vamos dizer assim, ela tem essa condição, do ponto de vista da gestão, de ajudar a gestão. Então, hoje, você constituir uma empresa como a Proguaru é mais difícil, né? Mas quando foi constituída 39 anos atrás a Proguaru, em Guarulhos, como tem a Urban também em São José, eu acredito que muitos prefeitos, se hoje pudesse ter essa possibilidade, ele teria, né? Porque é uma possibilidade importante que você tem de, quando surge uma situação inadequada de construção, de obra, você ter esse agente, essa empresa, para dar essa assistência. Romildo Santos apontou que irá propor emenda para aumentar o orçamento da Proguaru. O prefeito municipal está tirando dinheiro da Proguaru e está colocando em outras secretarias que não tem necessidade, não tem tanta necessidade desses valores. Por exemplo, eu não consigo entender o que o trânsito faz com mais 35 milhões. 2014, 254 milhões, e agora 2016, 289, 35 milhões a mais. Esse dinheiro tinha que ser repassado para a Proguaru, que faz o trabalho de tapa-valas. Deveria ser repassado para a Proguaru para poder fazer a limpeza urbana. Os pontos de ônibus, presidente, queria que o senhor me respondesse, é a responsabilidade do senhor, né? A limpeza de ponto de ônibus. Na minha opinião, já falei isso aqui, teria sido Secretaria de Trânsito e Transportes. A minha proposta aqui hoje é pegar esses 35 milhões de gordura aqui do Secretaria de Trânsito e Transportes e a gente fazer uma emenda no orçamento e passar para a Proguaru, que realmente, presidente, faz um trabalho em todas as áreas. O vereador Heleno Metalúrgico, do PDT, perguntou sobre o quadro funcional da empresa. Qual era o quadro funcional quando você assumiu a pasta? O número, qual que era o quadro funcional que você tinha da Proguaru? Você fez várias demissões, certo? Qual era esse quadro quando você assumiu a pasta? E qual a projeção para 2016? Porque você respondeu até o nosso vereador aqui, o Pergutti, né? E mediante a entrevista que você deu para a Rede Globo, né? Que você estava com uma equipe, 2 equipes só para fazer os tapa-buraco na cidade. Qual o número ideal? Qual que é esse número? Você precisa para sanar ou minimizar um pouco os buracos na nossa cidade. Porque eu estou adequando o quadro funcional, mas nós precisamos... O que é esse quadro funcional? O que é? Qual o número de funcionários que precisa para o próximo orçamento, para 2016? Porque não vai conseguir tapar os buracos em um mês. A Proguaru tinha quase 5 mil funcionários. Estava muito perto de 5 mil, devia ser 4.980, alguma coisa assim, não é? Quase 5 mil. Hoje nós estamos contando efetivo e funcionário afastado, porque você tem que compor, né? Nós devemos estar com uns 4.300, 4.400 com os afastados. Esse é o nosso grupo. A gente procurou adotar nessa estruturação, em função da situação dada aí de orçamento, de execução de orçamento, de financeiro, uma necessidade de fazer adequações com várias áreas. Vocês viram ali que a gente faz obras, então houve uma diminuição de contrato, nós tivemos uma diminuição de contrato, nós fazíamos o contrato de tapa-buraco do SAI, não estamos fazendo mais, nós tínhamos contrato de obras que foram revistos, né? Tinha previsão de contrato novo, não foi feito, então você teve que fazer, nós tivemos todos que fazer uma lição de casa, né? Procuramos fazer com critério, levar em consideração no primeiro momento quem era funcionário que queria sair, demos preferência para esses funcionários que queriam sair,
demos preferência para aqueles funcionários que já tinham condição de aposentadoria ou já estavam aposentados, inclusive, né? Então foi uma outra regra. E aqueles que tinham uma ocorrência de currículo de carta funcional problemática. Então, eram funcionários que já tinham sofrido suspensão, advertência, tinham histórico de crise com as suas chefias. Você pode acessar essa audiência pública na íntegra por meio do site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. No próximo bloco, acompanhe os destaques das audiências de orçamento da Secretaria de Esportes, Governo e das coordenadorias do município. Nós voltamos daqui a pouquinho. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer apresentou um orçamento de 21 milhões e meio de reais para 2016. Mas o secretário adjunto da pasta, Eduardo Rodrigues, destacou a redução dos recursos destinados ao custeio. No ano de 2014, o nosso orçamento que nós deixamos claro para 2015 eram de 7 milhões e 800. E no final deste ano nós estamos só utilizando, sendo executado, 3 milhões e meio. Então, de 2014 tivemos 7 milhões e 800, 2015 tivemos a previsão de 7.800 novamente, porém só utilizamos 3,5, né? Houve um corte de 60% nesse ano e esse corte se mantém para o ano que vem de 60% do nosso custeio. O vereador Guti, do PSB, perguntou sobre a possibilidade de cancelar eventos esportivos em 2016. Corremos o risco de, nos próximos anos, não termos essa corrida, ou até mesmo para esse ano ainda existe algum risco de não ter a corrida internacional, assim como as Olimpíadas colegiais. E, para finalizar, minha última pergunta, quanto ao investimento, o que sobra para se investir em novas ações, em novos eventos, em novas quadras, em novos campos? Qual é o poder de investimento para o ano que vem da Secretaria de Esporte do município? E desse orçamento hoje, que nós estamos falando aqui, de 21 milhões e 500 mil aproximadamente, o que é para custeio e o que é de folha de pagamento? Colocando no montante, se a gente for num total de 21, caiu 4%. Porém, o que eu disse, o custeio caiu 60%. Da nossa secretaria. Então, o corte ele se torna maior quando a gente separa a folha de pagamento e deixa só o custeio, né? Por isso que eu falei 60 no começo.
A corrida internacional, ela realmente correu um grande risco de não ocorrer devido a essas questões que nós sabemos, orçamentárias, estão passando dificuldade no país inteiro e a cidade, né, não foge disso. Mas o governo, através da Secretaria de Governo, Benê, ele assumiu a corrida internacional, talvez num outro molde, vai fazer talvez uma não tão grande premiação, mas a corrida vai acontecer. Realmente corremos o risco de não ter essa corrida esse ano, mas o nosso secretário Benê correu atrás e já está, me parece que tudo certo. Eles que estão tocando isso, não é a nossa secretaria. Estava previsto, sim, no nosso orçamento, né? No início do ano passado, como eu disse, nós tínhamos 7.800.000 e dentre esse custeio nós colocamos a corrida internacional, mas ao final do ano nós tínhamos apenas 3,5 milhões. Nós terminamos esse ano com 3,5 milhões, que é onde eu digo que se a gente analisar o custo com o pessoal e o do custeio, nós vamos chegar a 60%. E realmente existe uma lei, a gente espera que seja cumprida. Para o ano que vem também nós não estamos colocando a corrida internacional, né? Acreditamos que o governo novamente possa estar fazendo, né, por lá, né? Ou aportar esse recurso para nós, para que a gente possa estar fazendo, ou eles possam fazer por lá também. A OCG, sim, está contemplada no nosso orçamento. A OCG já está contemplada dentro desses 3,5 milhões. Porém, nós não sabemos a porcentagem do contingenciamento que pode vir a ocorrer. Então, temos também essa situação para que no decorrer do ano, a gente vai começar a entender como vai estar. Investimento da Secretaria hoje é zero. Não temos investimento algum, não foi separado nada para investimento, né? Não temos essa possibilidade hoje, tá? Então é isso, mais ou menos, a grosso modo, nós temos 18 milhões, pagamos de pessoal, de folha, né? E o restante seria os nossos custeios. Não temos investimento, é o custeio para a Secretaria continuar. O secretário adjunto explicou ao Jornal da Câmara que o corte afetará principalmente os investimentos em atletas de alto rendimento. Guarulhos deverá reduzir a participação em campeonatos. O grande problema é que a gente acaba desaquecendo um pouquinho a parte do alto rendimento. É a parte que mais sofre porque ela é uma parte que tem um custo muito maior. E nós vamos trabalhar bastante com a massificação, nós vamos trabalhar bastante com a iniciativa esportiva. E aonde dá um maior resultado, a gente trabalha com quantidade, né? Infelizmente a gente vai ter que reduzir um pouco a questão do alto rendimento novamente esse ano. Se a gente for analisar todas as ações da Secretaria, as modalidades, nenhuma vai ser cortada, nós vamos manter. O grande problema é que quando você atinge um certo nível, cada atleta, você tem que disputar. Essa disputa ela se faz em outras cidades, às vezes até em outros estados. E então a dificuldade nossa de estar mandando esses atletas para essas competições. Então, cada categoria, cada modalidade, a gente acredita que não vai mexer nisso. Porém, nós vamos ter que estar em poucas, vamos dizer assim, competições. Dependendo dela, um brasileiro, se for num outro estado, custo muito grande. Então a gente vai tentar reduzir isso, infelizmente. Durante as audiências públicas da LOA, o secretário de governo do município, Benedito Aparecido da Silva, apresentou o orçamento de todas as coordenadorias da administração e também da própria Secretaria de Governo. A pasta comportará uma receita de R$ 34.800.000, uma queda de quase 5% com relação ao ano anterior. Ao comentar o orçamento das coordenadorias, o secretário ressaltou que esse novo método de apresentação conjunta é uma forma de agilizar a discussão. Segurança no volante. Se depender do vereador professor Jesus do PDT, pneus riscados ou frisados não serão mais vendidos em Guarulhos. Conheça detalhes na entrevista. E o Jornal da Câmara conversa agora com o vereador professor Jesus do PDT, ele que é o autor do projeto de lei que proíbe o comércio de pneus frisados em Guarulhos.
Vereador, o que levou o senhor a fazer esse projeto? Na realidade, lendo algumas reportagens, nós podemos observar que já temos aí, se não me engano, acho que é o 4º maior número de acidentes, a questão dos pneus riscados. Então, por isso nós levamos a fazer esse projeto, porque realmente é a questão de salvar as vidas. Então, as pessoas muitas vezes, eu sei que não tem condições de comprar o pneu, e aí vai lá, pega o pneu riscado, muitas vezes coloca no seu carro e sai, mas infelizmente talvez na hora de frear, fazer alguma coisa, pode acontecer um acidente. Então, na realidade, eu fiz esse projeto visando realmente aí salvar vidas, para que as pessoas possam ter aí realmente uma consciência, que possa conscientizar que na realidade pode trazer um dano não somente para a pessoa, para o motorista, mas talvez para a pessoa, para o pedestre que está passando e não consiga frear. Vereadora, até para esclarecer as pessoas, esse pneu frisado ou riscado é a mesma coisa, por exemplo, que os pneus recauchutados? Não, ele não é a mesma coisa que o pneu recauchutado. O pneu recauchutado ele passa por outro processo, um outro trabalho. Já o pneu riscado, não. Ele é um pneu que, na realidade, não tem todo esse trabalho do pneu recauchutado. Ele, na realidade, é um pneu que as pessoas muitas vezes vão lá, está velho, aí chegam, muitas vezes, borracheiros só vão lá, risca, né, na realidade, e aí onde muitas vezes acontece esse tipo de acidentes. Agora, o importante também, qual que vai ser a penalidade dos comércios que realmente venderem esse tipo de pneu? Ah, sim, com certeza. Espero que o prefeito venha sancionar essa lei e que realmente vigore, porque na realidade nós vemos aí muitas pessoas morrendo. E nós, como eu já disse logo no início, nós podemos observar que isso aí é o 4º problema onde dá acidentes. Então, veja só, acontece muito, muitas pessoas morrem por esse problema. Então, espero que realmente o prefeito venha sancionar e que realmente as pessoas sejam penalizadas, até porque realmente nós estamos salvando vidas. E isso é muito importante para a população. E já se prevê, por exemplo, um valor de penalidade para os comércios que venderem esses pneus nessas condições aí, pneus riscados? Não, no momento nós não temos ainda, né? Não temos um valor realmente aí, mas aí precisa criar realmente uma multa para que realmente as pessoas não usem esses pneus e que não venha aí trazer danos maiores para a população. Então, na verdade, agora o projeto ele já foi aprovado na casa, depende também da sanção do prefeito. Quais são as suas expectativas? Eu acredito que com certeza o prefeito vai sancionar, até porque vem beneficiar a população. Então eu tenho convicção e tenho certeza que realmente ele vai sancionar e isso vai ser uma benfeitoria para a população. Talvez algumas pessoas possam imaginar, poxa, o professor Jesus está fazendo isso, vai coibir algumas pessoas, talvez que não tenham condições, mas o meu intuito aqui é realmente de precaver, de salvar vidas. E eu sei que muitas vezes um projeto como esse, dessa envergadura, talvez algumas pessoas possam pensar, talvez borracheiros, poxa, vai me atrapalhar. Não é questão de atrapalhar, muitas vezes é uma visão muito imediatista. Nós queremos muitas vezes solucionar aquele problema, mas não sabemos que pode causar um problema muito maior, que é levar à morte, talvez, de uma pessoa, de um cidadão, de uma cidadã. No próximo bloco, Frente Parlamentar busca mais efetividade na defesa dos animais. Não saia daí. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Em reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais na última sexta-feira, os vereadores Guti, do PSB, Rogério dos Santos, do PSD,
Novinho Brasil do PTN e protetores de animais discutiram a rejeição de 2 projetos de lei no plenário. Um desses projetos, de autoria do vereador Marcelo Seminaldo, tratava da proibição das cavalhadas. O outro proibia o sacrifício de animais em práticas de rituais religiosos. Autor da proposta, o vereador Novinho Brasil pretende apresentar emenda à lei de controle de zoonoses e bem-estar animal. O projeto, para ser apresentado agora, ou para ser reapresentado, ele precisa de um prazo regimental de pelo menos 6 meses. Não sei se vai ser possível, porque eu posso até reapresentar, mas até ele vir ser deliberado de novo e para as comissões vai levar um tempo enorme. Como nós temos, existe uma lei que veio à tona depois da reprovação do meu projeto, que ela fala claramente de proibição de sacrifício de animais, porém não aponta nenhuma sanção. Então eu, o vereador Guto, o vereador Rogério Santos, tomamos a decisão, até por sugestão também da Associação Protetora dos Animais, vamos fazer uma emenda, vamos emendar essa lei, apresentar a esta lei uma emenda que indique sanções para quem sacrificar animais. Acho que aí é o caminho que nós encontramos mais imediato. Durante o encontro, o conselheiro fiscal do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Rodolfo Aliaga, pediu maior participação dos protetores na análise dos projetos de lei. A necessidade de poder conhecer os PLs que estão em trâmite é por quê? Porque algumas vezes a maioria dos vereadores são procurados por algumas pessoas sem ter o conhecimento suficiente sobre aquilo que estão solicitando. E, ao mesmo tempo, para poder esclarecermos junto com os vereadores da necessidade realmente de continuar com esse PL ou, às vezes, até retirá-lo, porque já seria anticonstitucional devido a que existe lei municipal, lei estadual e até lei federal. Então, seria inconstitucional fazer isso. Muitas e muitas vezes é a boa vontade do vereador que faz ele cometer essa imprudência. É o único motivo, não é nenhum outro motivo mais. É esclarecimento, conhecimento e divulgar a necessidade de defender a vida, independentemente de partido político, de credo religioso ou de época eleitoral. O que nós fazemos é defender todas as formas de vida em todos os momentos, tanto do animal humano quanto do animal não humano. Já o membro do Fórum Guarulhense de Proteção Animal, Paulo Costa, sugeriu a formação de uma comissão permanente de defesa dos animais. Eu estive na cidade de Atibaia, numa audiência pública recentemente. E na cidade de Atibaia, uma cidade muito menor que a nossa, né, lá eles têm uma comissão permanente, então todos os projetos que têm interface com a proteção animal precisam necessariamente passar por essa comissão permanente, né? Aqui nós tivemos 2 projetos que foram apreciados e votados nas últimas semanas, que não chegou a passar pela frente parlamentar e nós não ficamos sabendo da votação desse projeto. Se tivesse uma comissão permanente, né, de proteção e bem-estar animal na cidade, isso não teria ocorrido e nós teríamos tempo hábil aí para poder discutir a tramitação desse projeto, inclusive sugerindo o aperfeiçoamento do projeto. O coordenador da frente, vereador Guti, sintetizou essas 2 sugestões na proposta de formação de uma comissão transitória. A nossa frente, ela nasceu e toda a frente, na verdade, tem um caráter temporário e nós temos que renovar. Agora, existe também um outro mecanismo que é uma comissão não permanente, mas de caráter transitório, que até você tem um pouco mais de legitimidade e você consegue apreciar, e isso é um pleito dos protetores, que eles consigam ver antes os projetos pela própria comissão, coisa que a frente não permite, pela própria comissão de defesa animal. Se a gente conseguir criar ano que vem, vamos brigar, batalhar para isso, e aí ela tem um caráter um pouco mais legislativo, e aí sim a gente consegue analisar junto a eles, né? Os vereadores têm a prerrogativa de analisar a qualquer momento os projetos, mas junto a eles para que eles conheçam e também, como eles são os maiores interessados, para que eles possam dar as suas sugestões e melhorar os projetos também. Então, isso nós vamos batalhar a partir do ano que vem para ser criada essa comissão, né, de caráter transitório de defesa animal. E os protetores foram eles mesmos que deram essas ideias e a gente vai trabalhar para que isso funcione o mais rápido possível no ano legislativo do ano que vem. Entre os diversos assuntos tratados, a protetora de animais, Regina Pereira, abordou a necessidade de discutir com o poder público
o destino dos animais abandonados durante a remoção de comunidades carentes. As comunidades que vão ser removidas agora é a comunidade do Hatsuta, e isso está preocupando muito a proteção animal, porque o pessoal se preocupa em retirar as pessoas, mas não se preocupa em retirar os animais. E as próprias pessoas, donos dos animais, não querem levar os animais para os apartamentos. Aí é onde fica aquele monte de animais abandonados. O que pode ser feito nesse caso para ajudar, enfim, no recolhimento desses animais? Eu acho que é o que eu sempre foco, tem que ter um canil público. A prefeitura tem muitas áreas na cidade de terrenos assim que tá cheio de mato. Então tem que fazer um canil público para, na hora que tirar as famílias das comunidades, poder recolher esses animais e dar um atendimento veterinário, e até a gente fazer uma feira de adoção, tentar doar todos para todos arrumarem famílias. Nós já fizemos um requerimento, né, perguntando para a prefeitura como é que será feito isso, qual o destino que será dado aos animais, né, porque estamos falando de vidas, né? São vidas animais, então qual que seria o destino correto a ser dado e como será dado esse destino. Caso a resposta não venha contente, nós pretendemos chamar as autoridades, né, municipais, executivas e também a própria CDHU para que preste maiores esclarecimentos e nos fale realmente o que será feito. E a gente vai estar fiscalizando sobre isso. A próxima reunião da frente será no dia 1º de fevereiro de 2016. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!